A Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, gravado diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos em Canoas. Ao meu lado, a Alexandra Meirelles, nossa gerente de condomínios. E o nosso convidado de hoje é o Orsi Jacques Lemos, diretor da empresa JL Especialista. Muito bem-vindo, seu Orsi. Muito obrigado. Tudo bem? Antes da gente começar a conversar um pouquinho, eu quero lembrar a vocês que a nossa agenda de 2020, os nossos prestadores de serviços que estão nos assistindo, parceiros, enfim, já está disponível para parcerias. Então, se você está nos assistindo e tem interesse em ser um parceiro da Casa dos Síndicos, nos contate através de assessoria@casadosíndicos, com 2 S, casadosíndicos.com.br ou através do telefone 3476-2700. Também lembrando a todos a nossa agenda de eventos, que permanece ainda com mais 3 eventos até o final do ano. As inscrições são gratuitas e disponíveis no nosso site também. Orsi, vamos conversar então sobre um assunto que está em voga, né? Que é a questão agora de sistema fotovoltaico, placas, sistemas solares, enfim, até a gente sempre está por dentro das coisas que estão acontecendo quando elas interessam ao nosso mercado, né? Inclusive eu andei pesquisando que tem até uma hashtag que é solar, alguma coisa assim, que o pessoal tem usado em redes sociais no sentido de acordar, né? ONGs, enfim, com essa questão. Até nós estávamos, antes de começar a gravação aqui, com essa questão da Amazônia também. Tudo envolve, né, na verdade. Então, assim, não só uma questão financeira que a gente vai apresentar aqui para vocês, nós já tivemos até outros programas falando sobre isso. Hoje estamos com uma outra empresa parceira aqui. Lembrando também que as empresas que se apresentam aqui conosco são empresas sérias, empresas conceituadas, respeitadas no seu ramo também, porque esses são dos valores da Casa dos Síndicos, dos quais a gente não abre mão. Então, eu vou te passar um pouco a palavra, Orsi, para que você possa falar para nós, para quem está nos assistindo, o que é um sistema fotovoltaico. Ótimo. Então, primeiro eu gostaria de agradecer aí a Casa dos Síndicos pelo convite, né? Então, vamos falar um pouquinho de sistemas fotovoltaicos, né? O sistema fotovoltaico, na verdade, é um conjunto, né, de equipamentos que basicamente o quê? Converte a energia solar em energia elétrica. Através de qual equipamento principal? Né? A placa solar, né? A placa solar, ela tem componentes, um deles é o silício, que ele é sensível à energia luminosa. E esse material, quando incidido por raios solares, né, os fótons, quando se chocam nesse silício, ele acaba excitando os elétrons que se deslocam e acaba gerando energia em corrente contínua. E aí isso passa por um conjunto de equipamentos de segurança, porque tu trabalha ali com tensões elevadas em corrente contínua, né? E indo para um equipamento chamado inversor, que é o cérebro do sistema. E aí esse equipamento, né, gerenciando isso, converte isso para a corrente alternada, que é o tipo de sinal que nós temos hoje na nossa tomada, né, na nossa residência, no nosso apartamento, enfim. E aí, esse tipo de sinal injetado em paralelo com a rede, o que é isso? Nós recebemos energia da concessionária, né, seja CPFL, seja CE. Esse sinal injetado em paralelo com a rede, ele faz um papel de uma bateria. Ele usa a rede como se fosse uma bateria, né? Nós não temos a bateria, nós injetamos na rede e a rede serve como bateria. Quanto mais eu injeto, eu acabo tendo mais créditos, ou seja, isso acaba me dando acúmulo de créditos. Consequentemente, eu acabo tendo aí no final do mês um abatimento na minha conta de energia, né? Por quê? Porque quanto mais eu injeto, eu consumo menos do que eu injeto, eu acabo tendo esse acúmulo, né? Consequentemente, isso me dá um ganho, porque o sistema brasileiro hoje, ele segue um sistema americano, né? Que é esse sistema chamado on-grid, né? Que ele é baseado na Resolução Normativa 482 de 2012 e a 687 de 2015. E aí isso permite com que tu economize energia e o maior ganho de todos, obviamente, que é a sustentabilidade, né? Tu deixa de emitir, por exemplo, gás carbônico. Porque hoje no Brasil, as únicas usinas hoje de geração de energia que não emitem algum tipo de gás carbônico é a energia solar, a eólica e a hidráulica, que é as hidroelétricas. As demais usinas que existem, todas emitem algum tipo de gás, né? Então isso é um ganho muito grande, né? Dá para se comparar, por exemplo, um valor de uma determinada usina. Eu não vou dar um valor exato aqui, mas como se fosse 20 toneladas de carbono, se equivalesse a 25 carros ligados, né,
na rua, enfim, na rodovia. Não é um valor exato, mas que eu queria fazer uma analogia é que quanto mais tu utiliza dessa energia limpa, menos carbono tu injeta na atmosfera. E, obviamente, consequentemente, tu deixa de estar poluindo e, além de, o ganho disso é tu ter, obviamente, a economia, né? Sim. Com certeza. Me diz uma coisa, o que é necessário para o condomínio, o síndico está nos assistindo, ele tem interesse em implementar isso no condomínio? Qual é o investimento? Como é que funciona isso? Tá. Então, hoje, para se colocar um sistema fotovoltaico dentro de um condomínio, né, primeiro que ele se encaixa no chamado EMUC, que é Empreendimento de Múltiplos Consumidores, né? Tu tem a possibilidade dos condôminos, cada um, ter uma fração dessa Olha que compensação. Interessante isso, porque daí agrada mais ainda, né? Não, mais com certeza. Ainda. Tem a possibilidade dos condôminos ter uma fração dessa compensação ou tu fazer o abatimento só da área comum. Qual é o problema, entre aspas, do condomínio? Né? É a área. Né? Muitas vezes ou vai na cobertura ou no estacionamento. Então, quando vai se colocar num condomínio, tu precisa de área e normalmente acaba dando a oportunidade de botar na área comum e não nos condôminos. Por quê? Porque aí tu precisa de uma grande usina. Desculpa de interromper, mas uma das minhas perguntas era, existe um local ideal? Sim, existem quesitos técnicos que devem seguir. Posicionamento e angulação. Eu não posso pôr as placas solares em qualquer lugar. Sim. Por exemplo, eu não posso ter sombra, porque senão não gera o suficiente, porque a geração ela se dá durante o dia, para que eu tenha crédito suficiente para compensar o consumo à noite. Né? Então, isso é um cuidado técnico que deve ser feito. Né? Então, tem isso em comum. E aí, o que acontece? A partir do momento que eu coloco os condôminos também, isso aumenta o meu arranjo fotovoltaico. Né? E aí, o que o síndico deve fazer? Na verdade, basicamente, né, deve-se ver a conta de energia, né, que tipo de tarifação é, se é mono, se é bi ou se é trifásico, o consumo, e aí, obviamente, se tiver interesse, por exemplo, nos encaminha para a JL a conta de energia que nós conseguimos fazer um estudo do consumo, se faz um dimensionamento. Isso remotamente, né? Porque se usa hoje de artifícios, de softwares que eu não necessariamente tenho que ir ao local. Mas nós, além de utilizar os softwares, nós vamos ao local justamente para ter uma assertividade melhor no dimensionamento, né? E aí com isso tu já tem uma prévia, né? Vamos supor que o síndico tem interesse. Pode mandar a tarifa de consumo de energia, a popular conta de luz, para nós que a gente faz uma análise. Hoje em média, tem condomínios que podem ter consumo de 2 mil, de 3, de 5, de 10. Normalmente, esses condomínios de 2 a 3 mil, eles são trifásicos, tá? Tem-se uma subestação, mas o medidor da área comum, que cada um tem o seu medidor da área comum, ele é trifásico. Então, esse medidor, obviamente, ele vai se encaixar no grupo B, de baixa tensão, e não de alta tensão. E qual é o ganho disso? Que se tu fizer um abatimento de 100%, ou aquele valor que tu pagaria lá de 3 mil reais, tu vai pagar a taxa mínima. Porque existe um equívoco, muitas vezes, que o pessoal passa de informação na área de energia solar, que o pessoal acaba que não vai pagar nada. Não, é mentira. Se paga. Imagina quando você tira férias, fica 30 dias fora e a conta de luz vem, né? O que é aquilo ali? A taxa. Por quê? Porque tem um poste ali parado, esperando e não vai sair dali, só se tu pedir para desligar, né? Então, vai vir uma taxa para tu pagar. Ou a taxa é por volta de 30 reais, 50 ou 100. Mais impostos, né? Detalhe que hoje no Brasil nós somos isentos, aqui alguns estados, de ICMS. E isso é o ganho que deu, por isso que deu essa explosão na energia solar. Então, quanto mais eu injeto, se eu consumir durante o momento que eu estou injetando, eu não pago o ICMS, né? Que é o imposto estadual. A partir do momento que eu consumo mais do que eu estou injetando, aí sim. Então, normalmente, o imposto que vem além da taxa é o imposto relacionado ao consumo da noite, porque eu não estou gerando energia à noite. Então, dá essa diferença, né? E se for um grupo A, que aí é de mini geração, de alta tensão, aí é demanda contratada, né? Aí, então, dá para se fazer? Dá, só que vai um arranjo um pouco maior e aí demanda um estudo um pouco mais aprofundado. Mas, em todos os casos, dá para se colocar. Hoje, no Brasil, o condomínio, né, o EMUC, ele representa menos de 1%.
a nível Brasil. Por que isso representa? Porque, primeiro, por desconhecimento técnico. Segundo, porque existe uma documentação um pouco complexa que muitas vezes o pessoal que ingressa no mercado acaba deixando e foca no consumo local ou alto consumo remoto. E aí acaba não pegando. Por quê? Porque também onera impostos. Mas um condomínio que consome 3 mil de energia e que mesmo que não abata o 100%, é um ganho que tu tem em economia de energia. Sobra mais dinheiro para o caixa para outros custos operacionais dentro do teu condomínio. Com certeza. Para quem nos assiste, assim, Orsi, qual seria o... porque existe um investimento, né? Vamos imaginar que o condomínio, porque ele não é um preço, ele é, na verdade, um investimento, né? É um investimento. Então, assim, claro que é uma obra um pouco voluptuosa, enfim, a gente vai ter um valor aí estimado, de repente, de 100 mil que seja para poder fazer esse funcionar. Em quanto tempo o condomínio recupera isso? Hoje o payback, que é o tempo de retorno, ele está por volta de 4 a 5 anos. Um tempo pequeno. É pequeno, considerando que o sistema ele fica operacional por 25 anos. Exatamente. Então imagina que em 4 anos se paga isso. E aí tu vai precisar de uma manutenção só. E a manutenção, basicamente, nos primeiros isso é muito anos, importante, isso é muito importante. Limpeza. O que é a limpeza? Água em abundância, não se coloca nem sabão neutro. E uma vassoura de cerda macia é o suficiente. Obviamente com profissionais técnicos na área, com segurança, né? Não é... Já tive relatos, não foi comigo, mas de empregadas domésticas subirem, limparem e usarem que boa, por exemplo. Né? Aí degrada, né? Não, aí são profissionais capacitados para isso. E aí isso é a manutenção. Manutenção ela pode ocorrer dependendo da região. A cada 4 meses, a cada 2 ou a cada 6. Por exemplo, nós da JL, quando se instala conosco, 1 ano na manutenção tu não tem custo. Né? A manutenção é feita por nós. Além de que o sistema ele é segurado por 1 ano. Então tu vai instalar um sistema que vai estar segurado por 1 ano. Né? Se vier acontecer algum problema de intempérie ou algo assim, não por questões técnicas, né? Porque aí o seguro não cobre, aí é projeto. Mas, enfim, desabou lá uma antena e caiu lá no arranjo. Bom, aí tem seguro para isso, né? Até porque o valor agregado é alto. Então, nós temos seguro tanto para o equipamento e a manutenção ao ano, justamente para dar segurança ao cliente. Doutora, e o governo, por questões ambientais, o governo incentiva, né, a instalação dessas placas? Sim, ele tem incentiva, mas agora, vou ser sincera, eu vejo muito pouco disso também, né? Vejo muito pouco. O assunto está começando a ficar bom, mas a gente vai ter que fazer um intervalo, então você que está nos assistindo, continue aí, que agora vai ficar a melhor parte. Nos acompanhe, por favor. Até mais. Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Estamos voltando aqui. Hoje o nosso convidado é o Orsi Jacques Lemos, diretor da empresa JL Especialista. O nosso assunto é sobre sistema fotovoltaico e eu quero aqui fazer agora um elogio para o Orsi. Nós estamos tendo uma aula, né, Alexandra? Exatamente. E para quem está nos assistindo, com certeza, como é bom a gente poder receber aqui no nosso programa, na nossa casa, pessoas qualificadas, competentes, assim, que demonstram segurança naquilo que apresenta. O assunto estava ótimo, a gente começou a falar sobre governo. O incentivo do governo, né? Então eu vou voltar a te dar a palavra, para que tu possa falar um pouquinho sobre essa questão de incentivo do governo. Pois então, né? A questão do governo, né? Hoje o que nós temos basicamente de incentivo é questões fiscais, né? Então, no caso, o ICMS, né? Alguns estados, tá? Não a grande maioria, eles não cobram o ICMS. Então, o que você injeta de energia na rede, consequentemente, você é abatido desse imposto. Agora, o que você consome, né, você obviamente vai ter vai se pagar esse imposto. O PIS e o CONFINS, que são impostos federais, dependendo da situação, remotamente, sim, tu vai ter esse imposto sendo cobrado. Por exemplo, nós temos quais modalidades na área de energia solar? Geração local, autoconsumo remoto, né? EMUC, que é empreendimento de múltiplos consumidores, ou geração compartilhada,
que aí seria uma cooperativa de crédito, né? De utilização de um sistema fotovoltaico. Toda vez que tu usa remotamente, imagina o seguinte, que eu tenho uma residência, que eu tenho a minha usina, e a outra residência onde eu não tenho a minha usina, mas eu quero compartilhar energia. Então entende-se que, imagina-se que como se tu estivesse ligando um cabo daqui para cá, que na verdade não está, mas no papel registrado é como se tu estivesse transmitindo energia. E aí se cobra o ICMS. Né? Porque o remoto é como se tu estivesse usando a linha para transmitir energia. Então, aí sim tem esse imposto. Mas hoje, de incentivo, seria isso. Também está para ter uma mudança na resolução normativa, né? E está em tratativa já desde o ano passado, né? Existe uma audiência pública tratando da 482 de 2012, que foi revogada pela 687 de 2015, né? Que é o quê? A resolução normativa que trata do sistema de compensação de energia na área de geração distribuída, GD, né? Onde foram propostas 5 alternativas. Né? Essas alternativas são como vai ser abatido o sistema de compensação a partir de tal ano, ou a partir de tal potência. Por que isso aconteceu? Né? A energia solar ela cresceu exponencialmente de 2016 para cá. Né? E isso ocasionou movimentações de concessionárias, política, interesses. E principalmente uma queixa da concessionária que é o seguinte, hoje a concessionária ela não ganha com um serviço. Ela vai lá, muda o seu medidor, põe um medidor bidirecional e ela não ganha nada. E ela tem uma demanda hoje muito violenta. E isso é algo que eles querem fazer um pedágio, né, para que eles diminuam esse custo. O condomínio paga alguma taxa para a concessionária para a instalação? Não paga nada. E o cliente só vai pagar ali o investimento, né, para fazer a instalação, pagou, depois não tem custo. E aí o custo com essa negociação junto à concessionária, que é o sistema on-grid, né, aí sim, aí depois é custo da concessionária, que é o que eles querem começar a cobrar. O que isso pode impactar? Tornar o mercado menos competitivo, diminuir a procura, porque é um investimento elevado. Não é qualquer pessoa que vai pôr. E outra, agora começou-se a comprar-se a ideia de que é interessante. Se fizer um comparativo com o carro, é gritante a diferença. Né? Se fizer um comparativo com o investimento no tesouro, também. Ainda é, sim, um investimento melhor do que o tesouro. A gente vê alguns empreendimentos novos, algumas construtoras se chamam condomínios verdes até, que agora está surgindo, enfim. Mas acho que uma coisa que é importante a gente destacar aqui é que para fazer esse investimento existem instituições bancárias, inclusive, que financiam 100% até esses valores. Um dos nossos parceiros, eu vou fazer uma brincadeira agora aqui até com os nossos gerentes amigos do Sicredi. Sicredi é um banco não é uma cooperativa, né? E eles têm essa linha, esse produto que financia 100%, se eu não me engano. Eu posso estar fazendo uma propaganda até, mas nossos gerentes, quero mandar um abraço para o Fabrício e para a Márcia que estão nos assistindo. Chamar eles também para vir falar sobre os benefícios também, enfim, de ser um parceiro do Sicredi, mas sem perder nosso foco aqui, porque, como eu disse, é um valor elevado. De repente o condomínio pensa o seguinte, olha, mas eu tenho que mudar a fachada, eu tenho uma questão de pintura, eu tenho uma questão das áreas comuns, lá, garagem, sei lá, alguma coisa que de repente naquele momento parece ser mais importante do que essa obra em si. Mas existem ferramentas e possibilidades de fazer isso funcionar sem, de fato, investir alguma coisa. O valor que tu vais pagar é aquele que tu deixou de pagar na tua conta. Tem condomínios aí pagando 3, 5 mil de luz e, na verdade, se for buscar isso junto a uma instituição financeira, enfim, vai deixar de pagar para a concessionária para pagar para essa instituição isso. Então, vale muito a pena para você que está nos assistindo. Orsi, eu até vou te pedir, você falou assim, encaminhar a conta de luz do condomínio para vocês. Fala para quem está nos assistindo o teu e-mail, porque pode mandar a conta de luz para você fazer esse estudo aí para ver se vale a pena no seu condomínio. A empresa está em Esteio, que é a cidade da nossa filial, né? É verdade, bacana, é verdade. Nós temos aí um abraço para Esteio também, nós temos a nossa filial da Casa dos Síndicos, depois de muitos anos. Na verdade, foi uma forma de agradecer a cidade de Esteio, o prestígio que Esteio nos dá enquanto empresa administradora de condomínios. Orsi, por favor. Tá ótimo. Então, assim, caso alguns dos síndicos tenham interesse em verificar aí o seu consumo, basicamente é a última conta de energia, a última tarifa de consumo de energia. Legível, né? Onde apareça bem o consumo, apareça também o cabeçalho. E enviando para nós conseguimos fazer uma análise prévia, né? Um pré-dimensionamento e fazer uma proposta comercial, né? Você
pode mandar para o meu e-mail, né, que é o orci.lemos@jlespecialista.com. O Orci é ORCY, tá? Porque o pessoal muitas vezes acaba confundindo. Ou se não, também pode mandar para o comercial@jlespecialista.com. Porque caso eu não receba, um dos nossos assistentes de venda pode estar recebendo esse material. Você pode pôr aos cuidados de Orci, pode pôr lá que viu na casa do síndico, né, a proposta, enfim, e aí colocar que você tem interesse. Por favor, eu peço que identifique o condomínio, né, para que nós possamos atender. Nós atendemos toda a região metropolitana, tá? Inclusive, como eu tinha comentado, acho que eu tinha comentado com a doutora, nós também temos uma sala comercial em São Paulo, então nós atendemos aqui e fora do estado. Então, para nós, o remoto funciona muito bem, tá? Não tem problema. E aí, depois que nós tivermos a proposta, a gente normalmente vai até o local para fazer uma visita e apresentar e explicar pessoalmente para a pessoa. Isso, não ficar aquela coisa, a gente chama de venda fria, né? E não é só uma venda, porque a gente sabe que o investimento é alto. Havendo necessidade de repente, ir até uma assembleia, falar com o pessoal, problema. Isso é bem legal e importante. Me coloco à disposição, tá? Me coloco à disposição, porque além de termos a parte de serviço, nós temos a parte de assessoria e treinamentos, né? Então, se tiver alguma assembleia, tiver algum evento e queiram que nós participemos, é muito tranquilo, posso ir. Que bacana, sem... Ótimo, parabéns, Orci, excelente. Eu agradeço. Excelente, eu acho que em tempos de crise elétrica, esse momento de crise que o país vive de economia, acho que investir em renováveis traz... são ferramentas, enfim, que a gente não tem como descartar em tempos de socorro como a gente está, né? Não é só uma questão de financeira, mas uma questão de conscientização ambiental, enfim. Tudo que o Orci nos disse aqui hoje foi uma aula, né, Alexandre? A gente agradece mais uma vez ter a JL como uma empresa parceira da Casa dos Síndicos. Eu sempre reitero aqui nos nossos programas a importância da gente trabalhar com empresas sérias, com empresas que têm valores, ao menos os mesmos valores que os nossos. Orci, quero te agradecer, então, a tua participação no programa hoje. Quero reforçar com quem está nos assistindo que a nossa agenda de 2020 já está sendo confeccionada para você que é prestador de serviço e está nos assistindo e tem interesse de participar do nosso guia de prestadores e fornecedores de serviços para condomínios, que é um material que vai na nossa agenda e também a partir de 2020 ficará disponível no nosso aplicativo da empresa. Entre em contato conosco através do assessoria@casadosindicos.com.br. Quero agradecer mais uma vez. Orci, quer falar mais alguma coisa? Não, queria agradecer mais uma vez ao convite. Me coloco à disposição qualquer evento que surgir, né? E o que vocês necessitarem da JL, seja na área de engenharia de manutenção, área de solar, área de automação, a gente está à disposição. E convido também a visitarem a nossa sala comercial ali em Esteio. Eu já vou aproveitar, até porque foi excelente o programa, e fazer um convite para ti, Orci, para que tu retorne para a Casa dos Síndicos na condição de palestrante. Nós temos também essa agenda de eventos que eu faço divulgação sempre aqui no nosso programa. São palestras mensais que ocorrem. A nossa de 2020 está em aberta. Eu faço esse convite para você aqui, que eu tenho certeza que os nossos clientes, nossos síndicos, amigos vão gostar e vão ser muitas perguntas também. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. E muito obrigada pela sua participação.